E tem o monarquismo também. Eles enfatizam assim a indivisibilidade de Deus Pai em detrimento das outras pessoas da Trindade. Então, tem essa visão diferenciada. Como se Deus Pai fosse o verdadeiro Deus, as outras pessoas são deuses menores, né? A mesma coisa ali dizer que o Espírito Santo era um servo do Pai e do Filho, né? Quer dizer, deve ser um Deus menor, então, para servir, né? Não é Deus com eles, né? É Deus servo deles, é uma coisa bem não é católica, bem herética, bem herética mesmo, né? E uma criação, a expressão de uma criação do Filho, a gente sabe, o credo já diz que o filioco procede do Pai e do Filho, né? E com o Pai e o Filho é igualmente adorado, né, e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Monofisismo. A gente já falou bastante também na nossa série da História da Igreja. Crença de que Jesus tem apenas uma natureza divina, em oposição à posição oficial do Concílio de Calcedônia, que sustenta que Cristo tem duas naturezas, uma divina e uma humana, né? Certo? Então, eles diziam que tinha apenas uma natureza. Correto? Vamos para o próximo? Monotelismo. A crença de que Jesus tinha duas naturezas, só que apenas uma vontade. Quer dizer, é contrária à interpretação ortodoxa, né, que ensina que Jesus Cristo tem duas vontades. Jesus Cristo tem a vontade humana e a vontade divina. Né? Cristo mesmo no Horto das Oliveiras fala, né? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ali prova, né, que Jesus tinha essa vontade. Um certo conflito entre a natureza humana, né? E a natureza divina. Exatamente, né? O lado humano e divino. E tem que ser assim. Por quê? Porque se Jesus não foi verdadeiramente homem, ele não salvou a humanidade. Como que ele vai, né, nos resgatar, né, nos tornar filhos de Deus, se ele não se tornou verdadeiramente homem? Então, esse monotelismo tem essa visão de que Jesus tinha as duas naturezas, tá? Humano e divino, ok? Mas só uma vontade. Só uma vontade. Não, são duas naturezas e duas vontades, exatamente. Né? Isso então, foi bem declarado lá no Terceiro Concílio de Constantinopla, né? Exatamente. Patripacianismo. A crença de que o Pai e o Filho não são duas pessoas distintas e, portanto, Deus, o Pai, sofreu na cruz de Jesus. Né? É uma crença também ridícula, absurda, de que o Pai e o Filho são o mesmo. Então, quem estava na cruz era o Filho, mas também era o Pai, porque, afinal de contas, eles são o mesmo. Tá? Tem uma outra heresia que chama filantropismo. Fala que Jesus é meramente humano e quer que nunca se tornasse divino ou que nunca existiu antes da encarnação como homem. Isso, também está presente em muitas denominações hoje em dia. Tá? Então, tem muitas religiões, muitas filosofias que dizem que Jesus é apenas um homem eleito, um homem ungido, um homem especial, um profeta, tudo mais, mas não que ele é o Deus encarnado, não que ele já existia desde todos os séculos. Né? Bogomilismo. Nossa, cada nome. Bem da Bulgária mas mesmo. A seita gnóstica dualista, que foi ao mesmo tempo adocionista e maniqueísta, tá? Vão misturando tudo, vai botando tudo no liquidificador e misturando tudo. Vão pegando o erro de um erro de outro, formam um terceiro erro, né? As suas crenças eram uma síntese do paulicianismo armênio, né? Que Carol já falou também, e do movimento eslavo búlgaro da reforma da igreja. Né? Outra confusão. Pois é, e tem uma outra confusão também, uma outra heresia, que é o conciliarismo. Conciliarismo vem de concílio, sim, senhor. E eles acreditam que os concílios e os leigos estão sempre acima do magistério. Quer dizer, se o concílio disse, está dito. É aquilo que eles acreditam. É um erro teológico, né? E afirma que justamente o concílio ecumênico é superior ao Papa. Que o concílio pode julgar, condenar e até destituir o Papa. Depor o Papa. Demitir Exatamente, o Papa. Né? Tem uma outra heresia com um nome até bonitinho, ó, Irmãos do Livre Espírito. É a mistura de crenças místicas do cristianismo. Seus praticantes acreditavam que era possível alcançar a perfeição na Terra através de uma vida de austeridade e espiritismo. Eles acreditavam que poderiam se comunicar diretamente com Deus e não precisavam da igreja cristã para isso. Lembra que nós falamos no começo aqui de Santa Gertrudes, né? De vários santos
que tinham uma vida mística, que falavam com Deus diretamente, que viam Jesus diretamente, mas eles eram católicos. Eles sabiam que eles precisavam da Santa Igreja, que eles precisavam dos sacramentos, que eles precisavam ir da Santa Missa, se confessar. Agora, esses loucos aqui, irmãos do Livro do Espírito, não, é só a gente falar direto com Deus e tá bom. Qualquer semelhança com os protestantes que dizem que não precisa de confissão, que não precisa de nada. Esses tempos atrás, parece que agora está voltando a esse pandemônio, né? Esses tempos atrás é que a gente teve esse pandemônio aí, e todo mundo usa máscara, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, esse negócio assim, né? Não, ninguém precisa de igreja, a gente reza em casa. Leia a sua Bíblia em casa, faz a sua oração em casa, não precisa de igreja. Isso aí são tudo hereges, né? Tudo hereges. Dizer que você não precisa da igreja, né? Sendo que fora da igreja não há salvação, né? Teve também um grande herege que viveu na França, na primeira metade do século XII, Henrique de Lausanne. E esse Henrique fundou uma heresia chamada os Henricianos. Quer dizer, os Henricianos eram seguidores de Henrique de Lausanne, né, um herege lá da França, e também falou um monte de bobagem e acabou levando um monte de gente ao erro. Né? Olha a lista de coisas ali. Olha que ele rejeitava, né? Rejeição. A autoridade doutrinal e disciplinar da igreja, quer dizer, as leis e a doutrina não vale nada, não faz sentido. Exatamente. E o evangelho pode ser livremente interpretado. Antes de Lutero já tem um novo falando isso, então, né? A única regra de fé é essa. Né? Reconhece que o evangelho pode ser antecipação do solo escrituras aí já, né? Recusa em reconhecer qualquer forma de culto ou liturgia. E aí eles não precisa de missa, né? Não precisa de missa, não precisa nada. Exato, eles condenam justamente o sacrifício da Santa Missa, o batismo de crianças, a Eucaristia, a comunhão dos santos, as orações pelos mortos, enfim. Ou seja, quase que se tornou um apóstata, né? Porque foi condenando tudo, daqui a pouco ele ia dizer que ia rejeitar o próprio Cristo. Daí é apóstata de uma vez, né? E outros que são muito falados na história da igreja são os valdenses, né? Essa heresia foi criada por Pedro Valdo, por isso esse nome valdense, né? Ele era um rico comerciante que decidiu decidir de todas as suas posses, começou a pregar nas ruas. Novo São Francisco, né? Mas São Francisco não é herege? Não, São Francisco é católico. Vê como sabe, tem ali uma linha muito tênue, né? Você pode cair numa heresia de repente. Você pode continuar sendo católico, mas você pode acabar se desviando. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Os valdenses foram perseguidos como hereges, né? Antes ali do século XVI, e durou perto da sua aniquilação lá no século XVII, certo? Descendentes desse movimento ainda existem, infelizmente, em várias regiões. Ao longo do tempo, a denominação também se juntou aos genebrinos, ou reformados do protestantismo, lá de Genebra, lá de Calvino, né? Outra heresia dos hussitas. Hussitas foi fundado pelo reformador tcheco Jan Hus, por isso, né? O sobrenome dele é Hus. Aí ele fundou Hussitas. Foi um dos precursores da Reforma protestante. Esse aí é o verdadeiro, né? Precursor da Reforma. O programa dos Hussitas ele está contido nos 4 artigos de Praga, que foram acordados, sim, né, feito um acordo em julho de 1420. Veja bem, 1420. Lutero, 1517. Lutero já tinha bebido nessas fontes aí, né, de Jan Hus, ou eu chamo de João Hus, né, o ganso, né, o pato, né, uma coisa assim. Eles já tinham esses 4 acordos, né, artigos, né, que eles fizeram esse acordo. Liberdade de pregar a palavra de Deus, celebração da ceia do Senhor em ambos os tipos, pão e vinho para sacerdotes e leigos, sem poder secular para o clero e punição para os pecados mortais. Isso, pecou mortalmente, mata na forca, né? É uma coisa assim, bem islâmica, né? Tá?